E eu sei que os meninos também são muito criativos, né? Eles têm essa criatividade muito aguçada. E eu acredito que boa parte vem disso, né? Desse incentivo que desde pequeno eles estão ali participando das reuniões, participando das formações, mesmo que às vezes a gente tivesse que ir criando, né? Como no exemplo, no início não existiam as atividades para as crianças porque nós não tínhamos muitas crianças na comunidade. Depois nós tivemos que ir adaptando, fazendo retiros para eles, e eles participaram de várias dessas atividades, né? Então, quais seriam os frutos dessa semente que vocês germinaram lá, nesse incentivo e amor pela palavra, e por atividades, conteúdos afins, e também desse estímulo da criatividade, né? O que vocês, enquanto pais, percebem no desenvolvimento deles? É importante essa parte do estímulo à criatividade, né? O Rodrigo estava falando, os meninos serem criativos. Isso é muito característico da infância, né? Criança é um ser criativo. Criança é aquela que, ontem mesmo, né? A Catarina achou uma caixa de papelão aqui, ela já virou um robô, vestiu a caixa de papelão, sou um robô, já saiu imitando, né, o robozinho. Olha, mãe, virei um robô. Então, criança é um ser criativo. É próprio da experiência da infância, da fase de vida da infância. Quando a criança não consegue ser criativa, algum problema existe, né? Ou essa criança tem alguma questão de aprendizado, ou essa criança está dentro de um ambiente muito empobrecido, que não está fazendo as potencialidades dela frutificarem, né? E sim, a criatividade que é própria da criança é também um instrumento que a gente pode usar para educar na fé. Então, quando a gente consegue trazer a fé para que essa criança experimente toda a questão doutrinária, as virtudes, os valores, as questões morais, tudo aquilo que a nossa fé nos ensina, né? Nossa fé é muito rica. Tem muita coisa ali para a gente poder explorar com as crianças, com a gente também, né? Então, quando a gente usa de meios criativos para que essa fé chegue até as crianças, a comunicação tende a ser muito mais efetiva. A comunicação tende a dar muito mais resultados do que eu só sentar com um garoto e falar assim: meu filho, vamos aqui decorar os 10 mandamentos. Primeiro, vai, repete. Então, quando eu consigo envolver uma questão criativa, fica mais claro para eles. E uma questão que eu vejo muito importante também, Rodrigo, junto da criatividade, vir também uma certa naturalidade, sabe? Então, o ensino da fé vai sendo colocado dia após dia, em todas as situações, mas também de uma forma natural. Às vezes a gente vê algumas crianças sofrerem por uma questão muito impositiva, né? Uma tentativa de ensinamento da fé muito rígido. E aí isso leva ao sofrimento, né? Às vezes, já escutei de alguns pais uma angústia no sentido assim de: não, mas Santa Catarina, ela era criança e ela já tinha o quarto de oração dela, que os pais construíram, e ela já tinha um pensamento muito elevado, e não sei o quê, e como que eu posso fazer o meu filho ter uma experiência dessa? Assim, Santa Catarina, ela teve uma graça extraordinária por parte de Deus, né? E se a gente for pensar assim, que foi fruto da educação dela, Santa Catarina foi a 20ª filha. Então, os outros 19 não tinham essa experiência, não. Ela, a 20ª filha, tinha. Então, era uma graça sobrenatural que Deus dava a ela, né? Para que ela, desde criança, fomentasse aquela sede, fome pela oração que ela tinha. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não carregar demais, não pesar demais as mãos com os meninos também, porque aí é um tiro no pé, né? Assim, acaba ficando uma coisa pesada, uma vivência pesada para a criança, que mais destrói do que contribui.